Fala, Dev! Bem-vindo ao nosso segundo dia do Dart Week. Eu quero te dar os parabéns. Parabéns de verdade por você estar aqui, evoluindo, crescendo, querendo aprender Dart ou evoluindo com Dart, vendo como se constrói um app. Não é pra todo mundo, não é todo mundo que consegue chegar aqui e consegue continuar. Eu quero te dar os parabéns de verdade lá no dia 5, lá no quinto dia. Porque só quem chega lá no quinto dia sabe o que é ser desenvolvedor de verdade, que é ter pouco tempo pra fazer as coisas e ter que fazer muita coisa e às vezes coisas que a gente nem conhece. Então isso é o dia a dia de nós desenvolvedores. O Dart Week traz muito isso pra gente. A gente aquela correria pra fazer alguma coisa, tendo outras coisas pra fazer, mas tentando priorizar o melhor possível, e você tá priorizando a sua carreira, e que é uma coisa muito importante. E como é de praxe, sempre no início eu quero passar sempre alguma experiência de vida pra vocês, ou alguma sacada que eu acho importante. E no nosso dia, no dia de hoje, nós vamos falar de time. Por que time? Porque é tempo mesmo, né? Ter time, ter a hora certa, ter o time certo sobre aprender ou não aprender uma nova tecnologia. O que acontece? A tecnologia, ela, se você é novo, né, novato no sentido de ser novo na tecnologia, iniciante, você não deve ter percebido tanto isso, ou já deve ter se percebido em cima disso. Que é o quê? A tecnologia ela evolui muito rápido, ela evolui demais, ela evolui muito rápido. E nós, como desenvolvedores, a gente precisa ter o tempo certo para estar aprendendo a nova tecnologia. E muitas vezes a gente vai apostar numa tecnologia que não dá certo. Vai apostar em outra tecnologia que talvez também não dê certo. Mas às vezes a gente aposta na tecnologia certa. E é isso que eu quero falar para você. Tenha time, tenha o tempo certo. Esteja sempre olhando para o que está acontecendo no mercado, para as novas tecnologias, para as novas tendências de mercado. Porque isso vai fazer você evoluir na sua carreira. Primeiro, porque você vai estar olhando para o mercado, tentando entender sempre as tendências do mercado. Segundo, sempre treinando, aprender algo novo, aprender uma tecnologia nova, a evoluir como desenvolvedor, tá? E você vai estar sempre se preocupando com você, se preocupando com a sua carreira. Eu, na minha carreira, meus 20 anos de carreira, eu nunca parei de estudar. Eu sempre fui aquele cara que gostava de tecnologia, estava sempre antenado em tudo que estava acontecendo e sempre estudando demais, demais, demais. E isso tudo fez eu chegar onde eu cheguei. Eu peguei o Java na sua maior crescente. Eu peguei o JSF na sua maior crescente, né? Crescente que eu digo é o quê? Uma linguagem ou um framework ou qualquer coisa do tipo, ele passa sempre por uma crescente. Então ele vem estável, pouco utilizado, aí de repente a galera começa a olhar ele, vê que ele faz sentido, ele começa numa crescente, 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 até que ele vai dar uma estabilizada, cresce de novo, ou cai um pouquinho, cresce, e aí ele entra na onda, até que pode cair de uma vez, tá? JSF foi assim, por exemplo. Ele começou, JSF é uma linguagem que é Java Server Faces. É uma linguagem para você construir front-ends sem escrever uma linha de Java, de JavaScript. Você constrói ele em CSS, você constrói ele inteirinho utilizando o framework JSF. Tem vários, tem Prime Faces, tem outros diversos aí. E o que acontece? Ele vinha com o Java, cresceu junto com o Java, veio a ascensão da web, ele veio e cresceu mais ainda, ele nasceu e cresceu absurdamente. E muitos desenvolvedores Java não acreditavam muito nele, e estavam ainda na linha do desenvolvimento Java, web, ainda muito na linha padrão, né, como JSP e entre outras coisas. Não acreditava muito nele e acabou deixando ele um pouquinho de lado. Eu não, eu fiquei sempre de olho nele e achei muito interessante essa proposta e comecei a estudar ele freneticamente. Paguei os melhores cursos que existiam presenciais, porque na época não tinha nada online, presenciais aqui em São Paulo, da Global Code, inclusive eram os maiores cursos sobre isso, justamente para aprender essa tecnologia. E isso me fez conseguir as melhores vagas do mercado, porque eu era uma mosca branca. Enquanto todo mundo ainda estava olhando para JSP, com struts, com algumas outras coisas, eu já estava com JSF, vendo outros conceitos totalmente importantes. Então eu era de verdade aquele profissional que era caçado dentro do LinkedIn, porque todo mundo queria começar a construir esse negócio com JSF. Então eu peguei as melhores vagas. Depois ele estabilizou, veio a ascensão do JavaScript, né? Que ele voltou, porque o JavaScript sempre foi utilizado, mas ele teve a sua queda com essas ferramentas de JSF e afins. Depois ele veio a ascensão dele com Angular 1 e assim por diante. Começou a ascensão dele de novo. E aí o JSF começou a cair. E aí eu fiquei lá no JSF? Não. Quando o JavaScript começou a ganhar mercado, eu já estava ali, ó, olhando para ele.
Falou, esse negócio é legal, hein? Eu acho que isso aí vai ganhar mercado. Angular 1, Angular 1, Angular 1, blá, 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 blá. E comecei a estudar. Backbone, JS, mais uma porrada que vinha aí por cima. E tava ali, estudando esses caras e começando a entrar nesses caras. Então, isso é ter time. Isso é olhar. E aí quando veio o React e assim por diante, e aí veio o Flutter, 2 anos atrás, eu conheci, 2, 3 anos atrás, eu conheci o Flutter e ele estava na versão beta ainda. Então assim, fiz um hackathon inteiro, participei de um hackathon onde eu fiz um app inteiro com Flutter, na versão 1 dele. E a gente ganhou. Graças ao bom Deus eu consegui ganhar ele com um aplicativo feito em Flutter, um front-end web feito em Angular e um back-end feito em Java. Essa era a nossa equipe, bem diversificada. Mas foi muito legal. Mas não é isso. A questão é essa, você ter time. Só que hoje em dia a tecnologia está crescendo e está mudando muito rapidamente. E a gente não pode nos dar ao luxo de perder esse time e ficar perdendo horas, dias aprendendo errado, aprendendo um tipo do aqui e dali, com um cursinho aqui, outro cursinho ali, ou qualquer coisa do tipo básico, onde a gente vai tentando, com tentativa e erro, como era antigamente. Porque hoje a tendência é a gente mudar muito rápido, a tecnologia evoluir. Quem aprendeu Flutter 1, quando veio o 2, teve que aprender o 2, agora veio o 3, tem que aprender o 3, daqui a pouco vem o 4, vai ter que aprender o 4. Ah, continua tudo sendo Flutter? Não, o Flutter 1 para Flutter 2 mudou totalmente, porque a linguagem mudou, o Dart virou no Safety, a forma de programar mudou todinha. Então imagina, quem tá lá, quem aprendeu lá atrás no curso 1 e ficou estagnado, não veio atrás do Flutter 2. Tá perdendo o mercado demais. E os apps daqui a pouco vão ficar insustentáveis, aqueles que estão ainda na versão 1, nem migraram para 2, já estamos na 3. Até o final do ano deve sair a 4, sei lá, a Google é meio maluca nesse sentido. Então, não perca time, tá? Se você não optar por vir para a Academia do Flutter na segunda-feira, tudo bem. O que eu quero deixar aqui com você é essa dica. Tenha o time certo para aprender as coisas. Se empenhe o máximo possível, tá? Se você é iniciante, às vezes você tem a possibilidade de estudar muito em casa, né? Você não tem família, às vezes não tem filho ainda. Se eu posso te dar uma dica agora, eu sendo pai de família, eu posso dizer, estude o máximo que você puder. Estude o máximo que você puder. Invista na sua carreira o máximo que você puder. Porque depois, quando você tiver filho, mulher, casa para sustentar e tudo mais, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis de você estudar. E isso é um fato. E aí quando você vai tentar estudar aquela 1 horinha que você consegue às vezes no dia, ou você já está cansado e tudo mais, você já vai estar perdendo o time. E às vezes aprender por conta, na tentativa e erro, é a pior forma que você pode aprender. Eu fiz assim, eu aprendi o Java inicialmente com tentativa e erro. Eu era do PHP, já conhecia orientação a objeto, fui pro Java. Peguei os livros lá, documentação, livro, o que eu tinha na internet na época, fórum e fui aprendendo. E aí o que aconteceu? Aprendi. Muita coisa errada. Patinei muito. Até que eu comprei um curso mesmo de verdade. Eu vou contar a minha história em um outro dia aí pra vocês. Onde mudou totalmente a minha vida. E aí foi quando eu comecei a aprender, eu entendi essa questão de ganhar tempo. Eu não posso perder tempo. E você, se eu posso te aconselhar, não perca tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que você pode ter. Então, se você vier para a Academia do Flutter, eu te garanto que você vai ganhar tempo. Se você estudar o quanto eu estudava, 4 horas por dia lendo a apostila, se você estudar 4 horas por dia assistindo a Academia do Flutter, eu te garanto que você vai aprender essa tecnologia assim. E você vai ter toda uma comunidade para te suportar e te ajudar e tudo mais. Mas se você não fizer isso, mesmo assim estude 4 horas por dia. Mas estude no seu jeito, da forma que você gosta mais de aprender. Não importa isso, importa isso. Você tá nos eventos, você tá aprendendo, você tá olhando para essa tecnologia, que essa tecnologia já explodiu e ela vai explodir mais ainda. Ela já tá na sua crescente lá no topo. E você, se você não aprender ela de verdade, você vai estar perdendo tempo. Tá bom? Então não perca tempo. Fique antenado, estude, estude, estude e estude. Se você quer, o maior bem que você pode ter é investir em você, nos seus estudos. Porque hoje eu posso dizer que eu com 40 anos de idade nas costas, 39 ainda, tá gente? Não perdeu, sem que ser 4.0, 39 ainda. Eu posso dizer que eu estou numa situação mais confortável. Mas nem todo mundo, graças a Deus a nossa área é muito boa, nem todo mundo tem essa confortável. Mas muito do que eu consegui chegar aí da onde eu sou hoje é graças a tudo que eu fui lá atrás. A todos os finais de semana que eu passei estudando, a todas as noites que eu perdi estudando, a todas as noites que eu perdi escrevendo projeto que eu nunca lancei, ou escrevendo projeto só para estudar.
Graças a todas essas noites que eu perdi, hoje eu posso me dar o luxo de escolher emprego e ter a minha empresa, mas no caso, antes de ter a minha empresa, escolher o emprego que eu queria trabalhar. Tá bom? Então não perca esse time, tem essa ânsia de conhecimento que lá na frente você vai ver que você não vai se arrepender e vai estar numa situação bem mais confortável e pode ter certeza. Tá bom? Então, essa era a minha mensagem de hoje pra você. Espero que você tenha gostado. E agora vai lá pro código que a gente vai escrever muito código. E bora codar, que a gente tem muita coisa pra fazer. Valeu! Fala, Dev! Bora pro nosso segundo dia? Então bora, já preparou o cafezinho? Eu tô com o meu aqui pronto, vou dar um golinho nele porque eu vou ficar um tempo sem tomar café. Mas você já deixa o seu cafezinho pronto aí. E bora, porque nós vamos escrever muito código. Bora? Então bora. O que a gente fez na nossa última aula? Nossa última aula nós implementamos a nossa tela de login. Na verdade, só implementamos a parte de layout. E agora é a hora da gente fazer isso aqui funcionar, certo? O nosso cronograma, se tudo der certo para a aula de hoje, ele vai ser... Ele vai ser... fazer a tela de login com o Google, fazer funcionar a tela de login com o Google, criar a nossa conexão com o nosso banco de dados, já olhando para o nosso wizard lá, que seria o nosso banco NoSQL que a gente vai trabalhar. Preparar as nossas entidades, que é o mapeio das nossas tabelas lá do banco de dados para nossas classes Dart, ok? Primeira parte da nossa tela de home, então aqui na nossa parte do nossa home page, nós temos duas partes que a gente vai implementar. A primeira parte da nossa tabela de home é isso aqui, esse layout aqui, tá bom? Que é o que a gente vai construir. Módulo de cadastro, então a gente já vai, quando apertar nesse botão aqui, ele já vai funcionar pra gente, tá? Então ele vai mandar ele para essa tela de cadastro aqui. Nós vamos fazer o cadastro, implementar todo o módulo de cadastro das nossas entidades, né, do nosso projeto. Vou mostrar o inspector. Se tudo der certo, a gente já carrega os projetos, já apresenta o projeto no ListTy. Esse é o nosso objetivo. Vamos tentar chegar aqui se a aula não ficar muito grande. E depois, se der tempo ainda, se a aula não ficou muito grande mesmo, se a gente conseguiu chegar aqui num tempo legal, a gente já constrói o componente de apresentação. Porque a gente vai fazer um componente temporário só para marcar aqui, mostrar alguma informaçãozinha. E depois a gente vai construir esse componente mesmo de verdade. Beleza? Então, bora que a gente tem muito código para fazer. Legal. Então, agora a gente precisa fazer o nosso primeiro passo, que é a parte de login. Nós implementamos aqui o nosso botão, tá aqui funcional não, né? Tá aqui escrito na tela, e agora a gente precisa fazer a nossa tela de login. E para fazer isso, nós temos um certo fluxo, né? Nós chamamos lá o nosso package, que vai abrir aquela telinha do login do Google pra gente, vai aparecer lá para eu escolher o e-mail que eu quero utilizar e tudo mais, e aí ele vai fazer, pois se der sucesso, der tudo certo, ele vai fazer o login desse Google lá dentro do Firebase, certo? Então a gente tem um fluxozinho. Esse fluxozinho nós chamamos de regra de negócio. Tá? Então a gente tem uma regra de negócio envolvida dentro dessa estrutura. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma camada responsável por isso. Isso é o processo de divisão em camadas, divisão de responsabilidade. Você tem que ter o mínimo de responsabilidade possível dentro de cada um dos métodos. Então é importante que você tenha essa preocupação quando você for desenvolver. Isso é um dos princípios do Solid, porque isso faz com que as coisas quebrem menos, você tenha menos problema dentro do seu código, tá bom? Então, para isso nós vamos ter uma camada de negócio. Essa camada de negócio eu chamei ela de Services, ok? Dentro de Services, nós vamos criar uma camada que vai ser o Auth, e dentro dela nós vamos criar a nossa classe de autenticação. E essa classe, sim, nós vamos trabalhar com interfaces. Então, Auth, travou o cérebro aqui, desculpa, service.dart. Aqui, FU-interface, tá? Para ele já criar como se fosse uma interface, que na verdade no Dart não existe interface, é uma classe abstrata, é uma interface. Então, uma classe abstrata sem implementações e dentro dela ele é uma interface pra gente, tá? É diferente de outras linguagens que tem a palavra interface, ok? Nesse caso não tem, então vai ser abstract class. E vamos implementar os dois métodos que nós já temos aqui disponível, tá? Que é o quê? Vamos já disponibilizar como a nossa assinatura. Void sign in e o sign out, que é o login e o logout,
ok? A entrada e a saída do nosso usuário. Com isso, você vai clicar aqui no Auth Service, Alt Enter ou clicar na lampadinha aqui e Implements Interface. Lembrando, esse Implements Interface, ele é da minha interface, da minha extensão que eu criei, na nossa extensão da Academia do Flutter que eu criei, tá bom? Se você não instalou, não configurou ela lá, você precisa fazer isso, ok? Vai lá nas aulas de novo de configuração das extensões. Implements Interface. E caso você tenha já instalado e ela não funcione, faça a seguinte conferência. Vai aqui em File, Preference, Settings. Procure aqui por Extensions. Dentro de Extensions, procure por Flutter e Dart Utilities e veja se dentro dessa configuração aqui está como Clean Code. O padrão é iPrefix. Se tiver como iPrefix, ele vai tentar buscar um outro padrão na sua interface para jogar na implementação. Então não vai servir. Nós utilizamos por default o Clean Code, ok? Então entenda que isso você tem que ter alterado. Se você não alterou, pode ser esse o tipo de problema. Com isso, já temos aqui Alt Enter, Create a Missing Override. Já temos os nossos métodos aqui implementados. Legal. Agora a gente precisa fazer a nossa implementação. Como que a gente vai fazer? Primeiro, vamos criar uma variável Google User, que vai ser a variável do nosso login, quando a gente receber o nosso login. Await, né? Await com o async aqui no método. E aí nós vamos chamar o Google Sign-in, ok? Ponto sign-in. Então a gente vai fazer o login com o nosso Google. Isso aqui vai fazer abrir a telinha para a gente de escolher o nosso e-mail, por exemplo. O nosso segundo passo, né? O nosso segundo passo é obter os detalhes da nossa conexão. Então a gente vai pegar agora um Google Auth, tá? Da onde? Do Google User Authentication. Ok? O Google User pode ser nulo, então a gente vai colocar aqui a opção do interrogaçãozinha, que é o null error operator, então ele só vai executar o authentication caso ele tenha, ele não seja nulo. Authentication, isso aqui é um método, tá? Só que é um método tipo get, que vai buscar as informações pra gente aqui. Legal. Com isso aqui, teoricamente, a gente já tá com o nosso login feito lá dentro do Google, mas nós não fizemos ele ainda dentro do Firebase. Para fazer no Firebase, nós precisamos criar uma credencial, tá? E essa credencial vai ser um Google Auth Provider do Firebase Provider, tá bom? Firebase Auth.credential. Como eu estou dando aqui o espaço e dando um Enter, lembre que esse processo faz o import automático da nossa, da nossa classe, tá bom? Então, se você não está fazendo isso para você, faça. Dessa forma que vai facilitar muito a sua vida no desenvolvimento, tá bom? E aí, agora aqui dentro, ele pede para a gente passar dois parâmetros para ele. O Access Token, que a gente busca de lá do nosso Google Auth aqui. Se ele não for nulo, a gente vai pegar o Access Token. Ponto Access Token, Google Auth. O que aconteceu? Ele está me dando as opções somente de um Feature. Por quê? Porque eu esqueci de colocar um Await. Então precisa colocar um Await aqui em cima, tá bom? Então agora sim nós temos o Access Token. E agora também aqui no ID Token nós temos também do Google Auth. Google Auth.id Token. Também se ele não for nulo. Pronto. Isso aqui é a credencial criada, só instanciamos ela. Agora a gente precisa ir lá no Firebase e fazer o login de verdade no Firebase. Ô, Ramon, mas como assim login? Eu nem me cadastrei ainda. Login por rede social, você não tem a necessidade de se cadastrar antes. Você já passa essa credencial lá pro Google, pro Firebase, e automaticamente, se não existir, ele vai criar esse usuário lá para você, tá bom? Então, await Firebase Auth.instance.signin with credential e vamos passar a nossa credencial aqui para dentro, ok? Sign in with credential, que ele está falando, undefined name, credential, não credencial, né? Em inglês, por favor, ok? E isso aqui, pronto, nós já temos. Caso dê algum problema, ele vai subir uma exceção aqui pra gente. Na parte do sign out, pra gente fazer o logout, nós vamos simplesmente fazer o logout no nosso Firebase. Então, Firebase Auth. Colocar o async aqui para ele parar lá de dar erro. Se não acontece com o autocomplete, pode ser porque sua estrutura aqui, seu método tá com algum erro antes. Se eu fizer isso aqui, ó, veja que ele não vai me dar as opções, tá dando no suggestion. Então eu tenho que fazer o await aqui em cima, async aqui em cima, né, por causa que eu coloquei um await, tá? E aí ele vai me dar as opções, tá? Só para você, pode ser uma manha aí do porquê que não aparece para você. E signing out.
fiz o sign out desse cara. Só que só fazer o sign out não é o suficiente. Se eu fizer o sign out somente no Firebase, o que ele vai fazer? Na próxima vez que eu apertar o botão para fazer o login, ele não vai me apresentar a janelinha para eu escolher novamente o e-mail. Ele vai já logar, porque no o Google Sign In aqui também guarda a sua última escolha, como se você já tivesse feito o login, tá? Então, nós precisamos no sign out fazer também um Google Sign In .disconnect. A gente vai desconnect, a gente vai desconectar o nosso Google Sign In para ele poder abrir e abrir novamente a nossa instância. Beleza? Então, vamos para o próximo passo. Então, agora a gente já tem a nossa autenticação. A nossa autenticação ela vai ser utilizada por diversos pontos da nossa aplicação, na nossa tela de login e na nossa tela de home, né, que vai ter o botãozinho sair ali dentro. Então, se ele vai ser utilizado em mais de um ponto, nós precisamos disponibilizar para a nossa aplicação como um todo a nossa instância de Auth Service, lá para dentro do modular. O modular que vai prover as instâncias para a gente, ele que vai dar a instância quando a gente pedir, certo? Então a gente precisa adicionar nele. O lugar que a gente pode adicionar, que é onde vai ter acesso para todo mundo, é dentro do nosso App Module. O App Module é o cara que ele gerencia, né? Ele agrupa todas as instâncias, todos os bindings que vão ser utilizados em mais de um local, tá bom? Porque o App Module nunca morre, ele sempre existe na nossa estrutura, tá bom? No nosso projeto. E para isso nós vamos adicionar um binding.lazySingleton. O lazySingleton, como nós trabalhamos com interface, nós vamos definir a interface que é a relação, né? E a implementação. Então, Auth Service e PL. Pronto, com isso aqui nós já temos o nosso primeiro binding configurado, a gente já pode utilizar ele em qualquer parte da nossa aplicação. E agora chegou o grande momento de verdade, para a gente fazer o nosso primeiro bloco. E vamos lá? Tá preparado? Então vamos lá. Primeira coisa, aqui dentro do nosso login, vamos criar aqui uma pastinha controller. Eu gosto de criar uma pastinha controller porque o block, ele sempre vai ter pelo menos dois arquivos, que é o state e o block, né? Se você trabalhar com block puro mesmo, ainda tem mais uma classe que é a classe dos eventos, tá? Então lembre sempre disso. No caso aqui a gente vai trabalhar com o Qubit, que é um block simplificado, então vai ajudar a gente nesse sentido, tá bom? Legal, vamos lá. Então, login controller.dart. Ramon, você não vai chamar de Qubit ou de block? Não. O Qubit ou um block, seja o que ele for, ele é uma controller. Se amanhã ou depois eu quiser tirar o controller, tirar o meu login, o block, usar o MobX, basta eu simplesmente ir lá e alterar o conteúdo da classe e alterar as estruturas todas, a forma de trabalhar? Sim, é assim que tem que ser. A classe é uma controller, não um block. Tudo bem que ele seja um block internamente, mas ela é uma controller. O que ela é na sua camada, na sua estrutura? Uma controller. Então eu ter que mudar uma controller de block para block, store se for MobX, ou getX, controller se for getX, na minha opinião, acho que isso não é tão correto. Então eu gosto de trabalhar com login controller, com a controller propriamente dita, tá bom? E da mesma forma nós temos aqui também o nosso login state.dart, que é o nosso estado, o estado da nossa tela, certo? Com isso a gente já tem as nossas duas estruturas. Então vamos primeiro estruturar o nosso state, o nosso estado. O nosso estado dentro do bloco, nós olhamos ele como um estado por completo. Então a nossa tela aqui, nós precisamos identificar quais são as possíveis entradas de estado que nós temos, tá? Se você lembra lá na nossa introdução sobre o block, sobre o Qubit, nós temos que ter um estado inicial. Quando a gente entra na nossa tela, a gente tem um estado inicial. Qual é o estado inicial? Qual que é o valor inicial da nossa tela? Então, nossa tela não espera nada do nosso estado. Então, ele só vai ter uma classe simples, onde seja um estado inicial. O status da nossa classe ele é inicial. Tá bom? Então esse é o estado inicial da nossa classe, o status que ela tá, como ela foi iniciada, tá? Depois disso nós temos um botão. Legal, então vou apertar esse botão aqui, ele vai chamar um método lá dentro do Qubit. A gente está usando o Qubit e não está usando block. Se a gente tivesse o block, eu teria aqui um primeiro evento, que seria o evento de login, ok? Nós vamos utilizar aqui o Qubit, então eu não preciso de evento, eu posso ter um método dentro do meu block chamado login, ou sign-in, ou alguma coisa nesse sentido. Legal, com isso ele vai fazer algum processo. Se ele vai fazer algum processo, eu preciso pelo menos
ter uma tela de loading, né? Mostrar para o usuário que, ó, eu tô fazendo alguma coisa. Para celulares muito bons, rápidos, iPhones 12, S22, sei lá, isso pode ser até desnecessário, porque ele apertou, já vai aparecer a telinha do Google para ele. Mas em outras situações, talvez isso possa ser um pouco mais lento, nos celulares mais lentos. E aí, então a gente precisa de um loader. Então minha tela já tem o primeiro estado que eu preciso priorizar aqui, que é um status de loading. Então, vamos começar criando o nosso estado. Então, o status do nosso login, ele pode se passar por 3 partes, inicialmente, tá? O initial e loading, ok? Esses são os 2 status inicialmente, certo? Legal. E eu posso fazer o login e tudo mais, só que pode dar algum problema na minha tela, certo? Eu posso ter um problema na minha tela. Se eu posso ter um problema na minha tela, seja porque aconteceu um erro, não tem internet, alguma coisa nesse sentido, o que eu vou ter que colocar aqui a mais? Um status de falha. Então minha tela passa por 3 estados. Lembra do conceito do design pattern state, que a estado é conceito de status, estado finito, né? Que uma tela ou um processo, ele tem partes. Ele pode passar por estados específicos, como por exemplo a publicação de um arquivo. Ele passa pelo estado inicial, que é escrita, aprovação e publicação. Esses são os 3 status que um arquivo pode passar, né? Então, na nosso estado, na nossa classe aqui, na nossa tela também é a mesma coisa. Ele pode passar por esses 3 status: o inicial, o loading e o failure, que é o erro. Então ele também pode ser um failure. Por que eu tô criando esse enum aqui pra gente? Porque esse status, ele vai ser a base pra gente saber quando que a gente tem que fazer alguma coisa na nossa tela. Então, quando eu vier o status loading lá dentro do nosso estado, eu vou ter uma área onde vai aparecer um Circular Progress Indicator. Na hora que vem um failure, eu vou ler isso, ficar escutando essa alteração de estado, e veio o status failure. Se veio o status failure, então quer dizer que tem algum erro, eu preciso mostrar uma mensagenzinha. E o inicial eu simplesmente ignoro por toda a minha aplicação no geral. E legal? Então, essa é a ideia do status, é o nosso primeiro bloco. O bloco a gente trabalha dessa forma, a gente precisa saber quais são os status que a nossa tela vai passar. Eu podia ser incremental, fazer o inicial, depois fazer o load? Poderia. Eu tô fazendo aqui para ser um pouquinho mais didático com vocês, para você já entender, já começar a pensar um pouquinho diferente quando for criar os seus status, ok? O seu estado. Então, FU class, ok? E o nosso estado, mesmo propriamente dito, ele vai estender equatable, sei lá qual que é o nome disso aqui, beleza? E aí dentro desse estado, que é o cara que vai ser enviado para nossa tela, ele vai ter 2 atributos dentro dele. O primeiro é o nosso login status. Login status, que vai ser o nosso status na nossa aplicação. Qual que é o momento que o nosso estado está, tá? E depois nós teremos aqui uma message, tá? Que vai aceitar ser nula. Por quê? Porque somente no momento de failure que eu tenho essa mensagem, né? Essa mensagem que eu posso querer mostrar na tela se eu quiser. Isso aqui eu nem preciso utilizar. Se é failure, eu não preciso mandar para mensagem nenhuma, tá? Então vai ser chamado de error message, que ele pode ser nulo nesse caso. Vou criar aqui um construtor, tá? Só que eu vou criar um construtor privado. Vou explicar já o porquê. Esse construtor privado vai ter como requerido receber um thisStatus, ok? E vou ter também o this.errorMessage. Então, tá aqui o nosso construtor. E agora nós vamos criar um construtor login state.initial. Por quê? Porque esse construtor aqui já vai fazer um atalho para mim, aonde eu vou ter aqui underline, vou acessar o meu construtor privado e já mandar aqui um login status inicial. Status.initial, ok? Por quê? Porque eu não vou instanciar mais essa classe? Não vou mais instanciar essa classe. Nós vamos ter uma única classe, um único ponto de inicialização, ok? Então aqui prefere construtor, imutáveis, então const aqui e const aqui também. Por quê? Porque ele pode ser imutável. O que ele está obrigando a gente aqui? A implementar o equatable, o props. Esse props vai ser a base de como é que ele vai identificar que a nossa classe mudou. E ele identifica pelos atributos e não pela instância, e sim pela mudança dos seus atributos. Então o status e o error message vão estar aqui dentro desse cara. O próprio equatable, ele vai gerar o equals pra gente, vai gerar o igual pra gente, tá bom? E um
outro cara que a gente precisa adicionar aqui pra gente é também o copyWith, generate copyWith. O copyWith é justamente pra gente poder copiar, duplicar essa classe. Tá? A instância dessa classe, porque é importante para o block ter sempre uma instância nova, tá? Então, em vez de eu criar da new nessa classe, eu vou copiar o meu estado anterior para o meu estado novo, mantendo tudo que eu já tenho lá dentro, ok? Beleza, vai ficar um pouquinho mais claro já logo mais. Legal, temos esse cara aqui, só que, lembra da nossa aula de Dart? Nós temos uma estrutura que é o quê? Part, part of. Um block, um qubit ou uma controller do modelo block, ela não vive sem um estado. Então as duas são juntas, elas são uma classe só, são um arquivo só. Só que eu não vou juntar todos isso em um arquivo só porque vai ficar muito ruim, fica muito feio, né? Fica muito ruim de dar manutenção. Então é interessante que você quebre isso em dois lugares, em dois arquivos, tá bom? E aí, para fazer a junção dos dois, nós vamos utilizar o próprio Dart, que ele nos permite isso com o part of. Então aqui, login controller, esse arquivo tem parte dele lá dentro do nosso login controller. Então, nosso login controller precisa ter obrigatoriamente os nossos imports como um todo. E parte desse login controller está dentro do login state. Então, a gente acabou de juntar as duas classes, beleza? Login state.dat, que ele está reclamando aqui. Login state, beleza, não temos mais nada aqui, salvou. Ok, que ele está reclamando aqui que tem alguma coisa que... Beleza, vamos deixar assim por enquanto, que daqui a pouco ele já vai acertar aqui pra gente. Talvez seja o nome do arquivo. Ah, faltou o ponto .dart aqui, ó. Ponto .dart. Se não tiver o ponto .dart, ele vai ficar reclamando. Olha, legal, gostei. Ajudou a gente aqui. Legal, já juntamos os dois arquivos. Agora a gente vai criar a nossa classe, né? A nossa classe de controller, que ele vai ser o quê? O nosso queridíssimo qubit. Tá? Então, o qubit, a estrutura dele é a classe que estende qubit e adiciona o nosso login state. Fala quem é a referência do nosso estado, que é o login state. Obrigatoriamente nós temos que ter um login controller, que é um construtor, certo? Um construtor. E dentro desse construtor nós precisamos passar para o super o nosso estado inicial. O estado inicial vai ser um login state.initial. Pronto. Isso aqui é o básico que a gente precisa. Const. Opa. Const aqui, né? Const. É o estado inicial da nossa aplicação. Perfeito, já estamos com o nosso estado inicial. Agora, o que a gente precisa? A gente vai receber aqui um método. Esse método vai ser um feature void signin. Vamos fazer o login do nosso cara. Se a gente vai fazer o login, nós mesmo aqui na nossa controle não vai fazer o login. Nós vamos chamar a nossa camada de regra de negócio para isso. Nossa camada é a nossa auth service. Então a gente precisa receber aqui como parâmetro uma instância de auth service. Para receber, nós vamos fazer a estratégia de imutabilidade, que é onde quem tem a nossa controller, quem tem instância na nossa controller, não vai ter acesso ao nosso auth service. Então, required auth service, nós vamos receber a instância de auth service aqui e vamos fazer uma atribuição para a nossa auth service, para aqui, uma atribuição para a nossa variável privada. Então a gente faz uma atribuição aqui, a gente não consegue ter acesso ao nosso auth service, senão eu pegava lá da minha tela, da minha página mesmo, e chamo um controller.auth service e faço o sign-in diretamente. Não preciso passar pelo meu controller. E isso está errado, eu estou infringindo uma regra da minha arquitetura, que tudo tem que passar pelo meu controller para ir para a minha camada de serviço, ok? Legal. Vendo esse cara aqui, sign-in, qual que é o primeiro caso que a gente precisa fazer na primeira ação do nosso cara? Na hora que foi chamado o botão, que eu apertei o botão, ele caiu aqui no sign-in, vamos já até chamar ele. Deixa eu fechar todo o restante aqui, close others. E vamos abrir o nosso login page. Então na hora que eu clicar aqui no botão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar a nossa controller, certo? Vamos ter que chamar ela controller.signin. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho minha controller aqui? Não, eu não tenho minha controller. Então eu vou receber ela aqui dentro do meu construtor. Então login controller vai ser a minha controller. E agora aqui sim eu posso fazer uma atribuição direta. Required this controller. Sem problema nenhum, porque ninguém tem ninguém acima da minha login page, tá bom? Com isso, o nosso módulo começou a dar erro. Por quê? Porque agora ele espera que tenha uma controller. E aí a gente precisa buscar do modular, modular.get, ok? Busquei de lá do controller, preciso tirar o const daqui, do modular.get. Mas
Cadê essa controller? Eu criei essa instância, eu disponibilizei essa instância lá para o modular? Não, ainda não disponibilizei. E como que eu disponibilizo? Aqui dentro do bind. Esse bind é um bind do meu módulo de login. A minha login controller precisa ser acessada por mais alguém? Não, né? Se não precisa ser acessada por mais alguém, a gente pode deixar ela aqui dentro do no nosso bind do próprio módulo, ok? Então, esse cara, ele é um block, ok? Então, a gente precisa adicionar aqui. Só que esse cara é um block, certo? Então, se ele é um block, nós não podemos fazer um bind normal. Por quê? Porque senão o modular não vai fechar o nosso block pra gente. Por isso, a gente adicionou o modular block bind. E agora nós temos o block bind disponível aqui pra gente. Eu posso adicionar um lazy singleton sem problema nenhum. E agora sim eu vou disponibilizar a minha controller. Minha controller precisa de uma instância de auth service. Onde está esse auth service? O auth service está no nosso app module, ok? Então ele já está pegando lá do app module que já está nas estruturas do próprio modular, beleza? Então só para você saber da onde ele está pegando, da onde é esse i aí, ok? E aí, ó, rimou, legal? Então, bora lá. Próximo passo aqui, então, vírgula. Legal, temos o nosso child bonitinho, já temos o nosso cara aqui. Quando eu clicar aqui agora no meu onPressed do meu botão do Google, eu vou chamar controller.signin. Somente isso? Sim, somente isso. E aí, o que ele vai fazer? Vamos adicionar aqui. Então, ó, vou até no nosso login controller fazer um print aqui. Chamou o sign-in. Ok? Chamou o sign-in aqui. Beleza. Então, cadê o botão aqui? Aqui. Vou clicar no botão, vamos ver o nosso debug console aqui. Dá um clear no console. Apertei. On tap aqui, o controller está nulo. Por quê? Porque eu preciso restartar a aplicação. Ele precisa injetar esse cara pra gente aqui. Legal, de novo, ó, chamou o sign-in, chamou o sign-in, chamou o sign-in, tá tudo bonitinho aqui aparecendo. Ótimo, então a gente já tá conseguindo chegar no nosso cara aqui. Qual que é o nosso primeiro passo? Primeiro passo da nossa tela, lembra que a gente passa por 3 passos? Inicial, loading, login ou falha? Certo? O login eu nem preciso, né? O login completado ele já vai ser direcionado automaticamente. Eu não preciso desse estado na minha tela. Então é initial, loading e end. O loading, então, é o primeiro passo que eu preciso fazer. Eu preciso dar uma informação para o nosso usuário. Então, para isso, eu vou emitir um novo estado. Qual é o estado? Eu vou fazer um state.copyWith, trocando o status para login status.loading. Pronto, isso aqui vai fazer algo, vai mandar para nossa tela agora, ó, teve uma alteração no estado. Esse é o novo estado. Builda quem precisar buildar aí. Mas nós não vamos buildar nada. Na verdade, nós vamos construir um novo componente. Um novo carinha aqui na nossa tela, logo abaixo logo acima, na verdade, do nosso botão. Não, abaixo do nosso botão, colocar embaixo do nosso botão, nós vamos adicionar um center. E dentro desse eu vou colocar um circular progress indicator. Ponto adaptative, tá? O adaptative é só por frescura. É frescura, gente. É que o adaptative, ele se adapta ao... Foi boa, vai. Ele se adapta ao circular. Se eu tiver no iOS, ele vai colocar o circular, o Cupertino Circular Progress Indicator. Se a gente tá no Material, né, no Windows, ou no Linux, ou no Android, ele coloca o Circular Progress Indicator do próprio Material, ok? Então ele se adapta pra gente baseado no sistema operacional, tá bom? Legal, então veja aqui, ó, que nós já temos um loaderzinho aqui. Esse loaderzinho eu vou mudar um pouquinho, né, que ele tá aqui meio feio, nem dá pra ver ele, porque ele é azul, né, por padrão. Então vou mudar a cor dele, opa, que é o color, cadê o color? É o background, né? Background color, colors.white. Pronto, para ele ficar branquinho. E aí agora eu também vou dar um espaço aqui pra gente, né? Vou dar um espacinho aqui entre eles. Na verdade eu vou até fazer adicionar um padding aqui. Só que o padding eu vou colocar ele somente como only top. Então vou deixar aqui com um espacinho de 15 no topo. Só para ele dar um espacinho entre os carinhas aqui. E agora eu posso colocar um const dentro desse cara. Tiro esse const aqui.
Tiro esse outro const aqui e pronto, já estamos com o nosso Circular Progress Indication. Então, na hora que eu apertar esse botão, ele tem que vir colocar esse carinha aqui pra gente, certo? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso envolvendo o nosso cara em um Block Selector. Por que o Block Selector e não os outros tipos de block? Porque o Block Selector eu vou extrair alguma informação de dentro do meu estado. Eu não preciso do meu estado como todo, só preciso olhar o status, se ele é loading ou não, e retornar um booleano. Então é isso que eu vou fazer, vou extrair do status um valor e retornar outro. Então aqui a gente vai para o nosso login controller, o nosso estado, né, que é o login state. Login state, qual que é o valor que eu quero extrair? Um boolean, que é o bool, né, aqui dentro. Legal, vou importar aqui direitinho, só para a gente fazer o import. Ele já tá, né? Block selector, beleza. Então o que ele tá reclamando aqui? Ah, tá. Aqui, ó, booleano, legal. Então aqui vai ser o nosso, se eu tenho que mostrar ou não mostrar, então vai ser, aqui é o estado, desculpa, aqui, o valor dele é um show, que vai ser um sim ou não, né, um falso, true ou falso. E aí do meu estado, que é no selector, que eu tenho que extrair o valor para passar pro builder, eu vou verificar se o status foi igual a login status.loading. Então, se ele for um loading, aí sim ele vai vir aqui e construir. Isso aqui não pode ser const, tá? Por isso que ele está reclamando. Pronto. Const tem que estar aqui. Tem como você corrigir isso aqui automaticamente, tá bom? Eu não coloco porque não é didático para vocês. Então eu fico me matando mesmo assim na mão todo santo dia. Mas tem como você fazer isso pelo próprio VS Code, rodar o Flutterfix que já corrige isso pra gente. Tá bom? Mas voltando aqui. Então, do estado, nós vamos retornar true se o loading, se o status que veio na minha tela, vamos dizer assim, for loading, tá? Então a gente acabou de fazer uma verificação. Então se não for loading, ele não pode mostrar. Para ele não mostrar, como que a gente vai fazer isso? A gente vai adicionar um outro widget chamado visibility. O visibility, deixa eu tirar o const daqui. O visibility, ele é um cara que tem um atributo chamado visible. Se for true, ele mostra. Se não for, ele não mostra. Então eu vou colocar o show aqui dentro, ok? Eu tirei do que não tinha que tirar. Coloca const, tira const. Coloca const, tira const. E pronto. Ele não tá mostrando. O que eu vou fazer agora no botão aqui? Eu vou apertar o botão. E, cadê? Opa, ele deu um erro aqui. Deixa eu só ver o que aconteceu. Deixa eu limpar aqui. Vamos restartar a aplicação só pra gente ver funcional, né? Se tá funcional. Legal, tem um erro no meu scaffold. O que acontece com o meu scaffold? Deixa eu tirar isso aqui da tela. Só pra gente já deixar redondinho, né? Que ele tá reclamando aqui. Vamos ver. Container no login page. Esse container. Ah, ó. Importante. O block, por padrão, ele usa o provider, né? E aí o provider tem lá o block provider, então toda a estrutura dele. Como nós não estamos utilizando o provider, eu preciso dizer para o block selector qual é o block que ele tem que ficar escutando, certo? E como que eu faço isso? Passando aqui a flag block. E quem é o valor que eu vou passar aqui? A nossa controller. Nossa controller é o block aqui dentro para o block selector, tá bom? Isso aqui já vai resolver o nosso problema. Legal. Ó, pp started. Quando eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar o nosso carinha. Então ele já está entendendo a minha alteração de estado. Aqui na minha controller, só para a gente ver isso aqui funcionando, eu vou colocar um future.delay de duration seconds 2. Depois de 2 segundos, eu vou fazer com que ele saia desse estado. Então eu vou emitir um novo estado que vai ser initial. Só para ele mudar o estado na minha tela. Então, vamos lá de novo. Ó. Vou apertar aqui, ele vai aparecer, que ele já estava, e depois de 2 segundos ele some. Apertei, apareceu. Depois de 2 segundos, ele some. Então, ele já está entendendo e já está buildando somente essa parte da nossa aplicação, mostrando ou não mostrando o nosso estado. Beleza? Legal. Então, já estamos aqui com a primeira parte montada, a nossa primeira emissão. Qual que é o nosso próximo passo aqui? Dentro da nossa controller, a gente fazer o login de verdade, né? Então, await, _auth_service.signin. E vamos aguardar aqui, tá? O que eu vou fazer só? Já vou fazer um tratamento aqui, tá bom? Deixa eu só colocar um try catch, então seleciono o try catch para, se acontecer qualquer problema, seja ele qual for, tá? Qual for, nós vamos fazer o quê?
nós vamos logar, né? Vou colocar um log aqui, erro ao realizar login no nosso log, né? É importante a gente ter um log com error e a stack trace, tá? Stack trace vem sempre no segundo parâmetro do catch. Então vem a stack trace, que é exatamente as linhas, a linha onde deu o problema, tá bom? E se deu algum problema, eu vou emitir um novo estado. E quem vai ser esse estado? Vai ser um state.copyWith, aonde o status vai ser um login status failure e agora eu vou mandar uma mensagem de erro. Então o error message vai ser erro ao realizar login. Ok? Legal. Para forçar isso aqui, eu vou forçar um erro, tá? Porque o primeiro cara aqui já vai dar login. Ah, acho que eu consigo se eu cancelar. Vamos lá. Beleza, então vamos estar aqui, vamos restartar nossa aplicação, certo? E aí agora, deixa eu só printar aqui, né? A gente vai ver no nosso log que deu erro. Vou ficar olhando o nosso log. Vou clicar no botão. Cliquei no botão. Opa, já tá aparecendo alguma coisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apareceu aqui pra gente logar. Eu aqui já com o DG Rodrigo, ok. Continuar e pronto. Conseguimos logar dentro da nossa aplicação. Legal, né? Só que legal porque a gente ferrou que eu queria mostrar para vocês o erro e não vou conseguir mostrar agora. Mas vamos lá, vamos mostrar. Para fazer isso eu vou fazer o sign out, tá? Então na hora que a gente carregar aqui a nossa tela, cadê? Nosso splash. Splash page. Na hora que a gente carregar aqui, eu já vou falar um modular.get auth service.signout, tá? Na hora que a gente recarregar a nossa tela aqui, ele já vai fazer o sign out pra gente, já vai jogar a gente pro login. Pronto, agora se eu restartar de novo. Pronto, já estamos no login de novo. Legal. Agora eu vou fazer o teste pra vocês pra mostrar a parte do erro, tá bom? Vamos olhar aqui, então dá um clear. Fiz, eu apertei o botão, ele vai aparecer aqui, eu vou clicar fora. Então eu cancelei o login, eu não quero logar. Então ele deu aqui, ó, access diferente de null, Google Service, deu um erro aqui pra gente, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, esse erro apareceu no log, mas aqui continuou na tela, não apareceu nada na nossa tela. Então a gente precisa agora começar a ficar escutando o nosso estado para mostrar as notas, o nosso alert, né? Nossa snack bar lá dentro. E quem é o cara que faz isso? Para ficar escutando qualquer coisa dentro do block, eu tenho que utilizar um cara que se chama block listener, ok? Esse aqui é o cara que fica escutando. Ele não vai buildar ninguém, ele não vai rebuildar nada, ele simplesmente vai ficar escutando as alterações do nosso estado. Então, login controller e aqui o estado, né? Login state. Pronto. No nosso listener, nós vamos fazer simplesmente uma verificação. Então, lá dentro do listener, a gente faz um ifzão, mesmo um if maroto, que se o state.status for igual a login status.failure, então eu vou pegar a minha mensagem, então final message é igual a state.errorMessage. Se ela for nula, eu vou colocar erro ao realizar login, ok? Só para ficar uma informação genérica caso o erro não venha, né? E aí vou chamar o Azuka snackbar.alert, passando a nossa mensagem e mandando mostrar na nossa tela. Isso aqui é a forma que a gente vai tratar esse cara. E eu só vou rebuildar esse cara aqui, ó, fazer ele chegar aqui se listener when, se o status mudou. Então eu vou colocar aqui previous in view, né? Previous.status for diferente de previous.current. Current, na verdade. Current.status, ok? Então se eles forem diferentes no meu status anterior do novo, eu vou fazer essa mudança. Então ele vai executar somente esse método aqui embaixo se esse cara aqui retornar true. Se for falso, quer dizer que eles são iguais, ele não vai chamar essa parte de baixo aqui, tá? Isso tem todos os widgets do block tem isso aí, beleza? Então legal, já estamos com o nosso cara, vamos testar de novo agora? Vamos só ver o erro aqui, ó. Uau! Quebrou tudo. Por quê? Vou mostrar aqui, ó. Quando ele fizer isso aqui, ó, o block listener não encontrou o block imediatamente, não pôde ler. Por quê? Ele fala, coloca um provider ou um block provider ou alguma coisa nesse sentido. Isso aqui acontece porque nós não estamos utilizando o modular, o provider, então ele tem uma integração muito forte com o provider, funciona muito bem com o provider, mas se você for utilizar outro cara como modular, por exemplo, você em todas as requisições vai ter que colocar um block aqui,
todos os widgets, né, do bloco, você vai ter que falar quem é o bloco que ele tem que ficar escutando, tá bom? Então essa é a parte chata aí de não usar o provider com o bloco, ok? Legal, já estamos aqui, vou clicar novamente, ele vai entrar, vou clicar fora. Erro ao realizar login. Lindo, lindo, olha só que lindo, ó. Ele tirou o loader da tela e apresentou a nossa mensagem. Perfeito, estamos com o processo todo funcional. Agora vamos fazer o login de verdade? Vamos fazer o login de verdade. Então eu cliquei aqui. Vou selecionar aqui o DG Rodrigo. Pensou e estamos na nossa home page. Então acabamos de fazer o nosso primeiro bloco, nosso primeiro serviço. Saímos da nossa tela, conseguimos fazer todo o processo de login. Muito legal, muito legal. Então fazer o login com o Google, nossa primeira ação concluída. Já estamos com mais ou menos 40 minutos de aula. A gente vai continuar. Acho que a gente não vai conseguir chegar nessa parte de cadastro, não. Mas vamos tentar. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue chegar, que eu não quero deixar essa aula muito gigantona, não. Legal. Estamos aqui de volta. Vamos para a próxima parte. Nossa próxima tarefa aqui é criar conexão com o banco de dados. Nós vamos utilizar o banco de dados, esse carinha aqui, ó, Easer. Easer isolamentos não, né? Easer Dart. Pronto. Easer Database, tá? O Easer Database é o cara que nós vamos utilizar. Então ele é... O Hive até indica ele se você quer fazer queries dentro do nosso cara. É muito legal esse banco, faz assim queries absurdas e muito rápidas. Isso que é muito legal. Então a gente já adicionou as dependências aqui, agora a gente vai criar as estruturas para ele. Eu não vou utilizar ele diretamente, eu vou criar uma classe de banco de dados, uma classe onde a gente vai abrir e fechar as nossas conexões. Abrir, né? Só abrir as nossas conexões. Então dentro de core, vamos criar um novo arquivo que vai ser database/database.dart, que é a nossa interface, ok? Então, nossa interface de database. Para essa interface, nós vamos retornar aqui, fazer um método. Nossa assinatura vai ser um feature de Easer Open Connection, que vai abrir a nossa conexão. Com isso, agora nós vamos implementar Alt Enter Implements Interface. Dentro desse carinha aqui, agora a gente vai abrir a nossa conexão. Para abrir a conexão, deixa eu implementar o método, né? Create a Missing Override. E para abrir a nossa conexão, nós primeiro vamos criar uma pequena estrutura aqui. Que é o quê? Nós não vamos abrir a conexão toda vez. A gente vai, toda vez que eu chamar o Open Connection, se eu já abrir a conexão, se eu já tenho uma conexão aberta, ele vai simplesmente retornar aquela conexão que eu já tenho aberta. Eu não vou ficar abrindo um monte de conexões aqui à toa, tá bom? Então para fazer isso, nós vamos utilizar o conceito do singleton, tá? É o conceito do singleton sendo rodado aqui, ok? Que é uma classe, um atributo que aceita nulo, que é a nossa instância de Easer, e vai ter um atributo de classe aqui, Database Interface. Database Interface, não. Database Instance, ok? Legal. Primeira coisa que eu vou verificar é se, dentro dessa classe, o Database Instance é igual a nulo. Se ele for igual a nulo, a gente vai fazer alguma coisa. Se não for, a gente vai retornar o nosso Database Instance, ok? Legal, então a gente acabou já de considerar que essa classe pode ter um Easer, um Database Instance sempre ativo, porque ela vai ser singleton lá dentro do nosso modular. Então a primeira vez que eu chamar o Open Connect, ele vai abrir a conexão. Como eu tô sempre, toda vez que eu pedir uma conexão nova pro modular, ele vai me dar a mesma instância, nós vamos ter esse cara já disponível. Então, se não tiver, primeira coisa eu preciso achar o diretório onde a gente vai salvar os dados no nosso banco de dados. Então, para isso que a gente adicionou o Path Provider, lembra? No Path Provider que a gente adicionou, para isso nós vamos pegar agora o Get Application Support Directory, ok? Então qual é o diretório da aplicação, o diretório onde a aplicação está, tá? Com isso, tenho o diretório na mão, vou criar um Easer, um database instance, vai ser igual a await Easer.open. Certo? E dentro desse open aqui eu preciso passar um array, que seriam os esquemas, que a gente já vai falar um pouquinho pra frente quando a gente criar as nossas entidades, tá bom? O diretório que ele vai salvar, então vai ser um dir.path, e eu quero também ter acesso por inspector, que é uma forma como se fosse um clientzinho que a gente vai subir aqui para poder conseguir ter acesso a esse cara, beleza? Então, nós já temos aqui database. O que ele está reclamando aqui? Ah, o nosso Easer aqui tem que ser aceitar, retornar nulo. Mas nós não vamos aceitar não, porque se ele chegou aqui, ou a nossa
database instance já é diferente de nulo ou ela foi inicializada. Então eu não preciso me preocupar. Eu posso colocar o force no null aqui sem medo nenhum. Beleza? Legal. Já temos o nosso banco de dados, a nossa classe de banco de dados instanciada. Agora a gente precisa jogar ela lá dentro do nosso app module, certo? Porque ela precisa estar disponível para a nossa aplicação como um todo. Então, novamente, bind.lazySingleton de database e database in PL. Ok? Já adicionamos aqui a estrutura do nosso banco de dados. Perfeito? Legal. Temos o nosso banco de dados. Agora a gente precisa o quê? Criar as nossas estruturas, as nossas entidades, ou as nossas tabelas, onde nós vamos armazenar os nossos dados, os nossos projetos, as nossas tasks, tudo que está relacionado ao nosso banco de dados, tá? Para fazer isso, nós vamos criar aqui o nosso conceito de entidade. Uma entidade é uma representação do nosso banco de dados. Então, entities. Vamos criar uma pastinha entities dentro de app. E dentro dessa pastinha entities, nós vamos ter duas classes. 3, na verdade, né? Então, dentro de entities, nós vamos ter o nosso project e status.dart, que é a nossa primeira classe, tá? Que vai ser um enum na representação do em andamento e finalizado, ok? Nós vamos ter também o nosso project.dart, que é a nossa classe que representa o nosso projeto, ok? E vamos ter também o project task.dart. Então essa vai ser a representação do nosso banco de dados? Sim, nós temos duas tabelas, o projeto e as tasks daquele projeto. Basicamente essas duas tabelas aqui. Vamos lá, vamos começar primeiro pelo status. O status do nosso projeto, ele vai ser um enum project status. E esse enum a gente já vai utilizar o enum do Dart 2.17 com o Flutter 3.0, que ele vai ter o em andamento e o outro enum que vai ser o finalizado. Só que esse aqui é a representação do nosso enum, tá? Só que eu vou precisar mostrar ele na tela. Aqui, ó, em andamento. Então eu já vou pegar diretamente do meu enum. Só que eu preciso ter um label, né? O nome dele, um label disponível aqui para mim. Então, para disponibilizar, eu vou fazer um final string label. E vou ter um construtor do tipo const, que a gente precisa agora por causa do Flutter, para ser um enum turbinado, né? Vamos dizer assim. Que vai passar o label aqui, required this.label. Ok? Legal, com isso agora os nossos enums precisam ter um construtor, label. O label do em andamento é em andamento e do finalizado o label é finalizado. Pronto, dessa forma nós já temos todas as nossas, os nossos dois carinhas aqui, ó. Prefer using lowercase for constant names. Então ele prefere que eu use assim, em andamento. Eu não gosto. Eu gosto de deixar como underline, tá bom? Pra ele não ficar reclamando caso você queira... em andamento. Caso você queira, basta você colocar esse constantes... caso você vai optar para fazer igual o meu, pega aqui constantes identifier names, vem aqui no análise options e adiciona a regra. Constante identifier name como false. Pronto. Isso aqui já vai falar para ele parar de reclamar desse carinha aqui, tá bom? Legal. Pronto, já temos o nosso enum aqui configurado, criado, bonitinho. Agora nós vamos para a nossa entidade de task, a nossa task, né? Que é a mais simples. Então vamos criar aqui, class. A task ela tem apenas 2 a 3 atributos. Primeiro um int, que é um identificador dela, que ele tem que ser nulo, pode ser nulo para a gente poder cadastrar ele, tá bom? E depois a gente vai adicionar 3 atributos late aqui. Tá? O primeiro é o string name, que é o nome da nossa task. O segundo é o do int de duration, tá? Então a gente vai ter uma duração, quantas horas essa task durou. Ela só vai poder ser cadastrada em horas, tá bom? É a definição que eu coloquei aqui, tá? Então, só para simplificar, para não ficar um projeto muito complexo pro Dartwiki, que é pouco tempo pra gente fazer muita coisa, tá? E um date time. Esse date time, ele vai ser o created, tá? Que vai dizer a data de criação. Então, datetime.now, ok? Só para ver a data que ele foi criado. Legal. Então, essa aqui é a nossa estrutura do nossa task. E como que isso aqui vira uma entidade mesmo lá dentro do nosso banco? Nós precisamos colocar algumas anotações. Então, @collection é a primeira, para dizer que esse cara aqui é uma coleção. O segundo é o @id,
para dizer que esse atributo é um ID e todos os outros eu não preciso mudar nada. Por quê? Porque o nome que está aqui eu já quero colocar. Eu poderia ter um arroba aqui, name, se eu não me engano, onde eu posso mudar o nome. Em vez de name eu colocar nome task, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Eu posso utilizar também. Legal, só que só isso aqui não é a questão. Agora a gente precisa pedir e rodar quem? Rodar o nosso build runner para ele gerar a nossa entidade mesmo de verdade, tá bom? Então para isso, abra o terminal e rode o comando flutter pub run build runner watch -- delete conflict em output se você quiser. Tá bom? Delete conflict em outputs é só para evitar qualquer erro aqui. Se ele tiver cache, algum cache, ele vai lá e apaga tudo e gera aqui pra gente, tá bom? Então, deixa ele rodar aqui. Vamos tomar o nosso cafezinho. Legal, rodou com sucesso aqui, pelo que parece, né? Tá rodando aqui, rodou bonitinho com sucesso. E nós temos aqui a nossa... Deixa eu ver se ele deu algum erro. Task, part project, beleza, tá tudo certinho aqui, ó. Tudo certo, ele gerou, vamos ver se ele gerou? Não, não gerou, por quê? Porque faltou eu fazer só uma última parte, tá? Que eu tenho que dizer que essa classe, parte dela está em outro arquivo, em project task.g.dart, tá? Se eu não fizer essa referência aqui, ele não vai gerar para mim. Agora sim ele gerou a nossa classe, tá bom? Então, uma entidade ele precisa ter o part, que é onde está o resto dessa classe, e aí a nossa classe propriamente dita. Se você for ver aqui, ó, agora ele habilitou um project task.g.dart, é um arquivo gerado, ó. Veja que ele gerou aqui um arquivo gigantesco com um monte de coisa nova aqui pra gente, tá bom? Legal. Com esse cara aqui gerado, agora a gente vai para nossa tela, nossa entidade de project, que é a nossa segunda entidade e a última que a gente vai construir aqui. O project fu class, nós já vamos adicionar aqui o part de project.g.dart, só para já o build runner já identificar esse cara. Já vamos colocar aqui, o arroba collection, ok? Teremos aqui também um int interrogação que vai ser o id, que aceita nulo, então vai ser o nosso id. E aqui a gente vai ter o primeiro cara, late, string name, late, project status, que vai ser o nosso status, tá? E por último, as nossas tasks, que a gente vai fazer um link entre o nosso projeto e as nossas tasks. Então, vai ser as tasks é igual a isarlinks. O isarlink é quando é uma relação 1 para 1. Então, um projeto tem uma task. No nosso caso, um projeto pode ter 50 milhões de tasks. Então, é o isarlinks, tá? E aí, aqui eu passo a referência dele, que é o project task. Ok? Então, isso aqui é a nossa estrutura. Tá? Aqui nós temos um pequeno problema, que é o quê? Nós temos um enum. Enum não é convertido automaticamente para o user. Para isso ele dá uma estrutura para a gente que chama-se converter. Então a gente vai ter que criar um conversor automático para o nosso project status, para ele conseguir pegar o dado que está na tabela e conseguir transformar em um enum para a gente. Então vamos lá, vamos criar aqui um arquivo, um novo arquivo, que vai ser converters. Se a gente tiver mais que um, a gente coloca aqui, barra project status converter.dart. Esse converter é uma classe simples, tá? Só que o detalhe dela é que ele estende uma classe do próprio user, tá? Então extends type converter. E quem ele vai converter? Ele vai converter project status para um inteiro. Por que um inteiro? O enum, ele tem um índice, né? O índice 1 e índice 2. Pelo índice eu consigo saber qual que é o cara. Então eu vou gravar dentro da minha tabela um número 1 ou 2, ou 0 e 1, alguma coisa assim, tá? Então é isso que ele vai fazer. Então a gente primeiro precisa ter um construtor do tipo const project status, porque a gente vai utilizar essa classe como uma anotação, tá bom? E depois a gente precisa ter dois métodos implementados, que é o fromUser e o toUser. Então o fromUser é o cara que vai converter o valor que está lá dentro do user, né, do nosso banco de dados, para um project status. Então para fazer isso basta eu fazer um project status ponto values e passar aqui o índice, que é o meu status aqui, status índice. Ok? Então se for 0 vai retornar
se for 0 vai retornar o próprio em andamento, se for 1 vai retornar o finalizado. Ele tá reclamando aqui que eu não posso trocar o nome. Ok, então deixa aqui desse jeito aqui, do jeito que tava, ok? Só pro Lynch não ficar reclamando dessa coisa. E o inverso, eu vou receber um project status e preciso gravar lá dentro do ISA. Então eu preciso retornar um int, né? Returning object.índice. E pronto, nós acabamos de criar um conversor. Isso é muito comum dentro dos ORMs, né? Quando a gente quer traduzir uma coluna de uma tabela para dentro de uma classe nossa, a gente tem conversores que fazem isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui com os nossos enums, tá bom? E aí agora o nosso project task, no nosso project, aqui onde está o status, basta a gente anotar com @project status converter. Pronto, isso aqui vai ser o suficiente para ele já fazer a conversão pra gente. Então, na hora que ele for popular esse cara, ele já vai automaticamente fazer essa conversão pra gente, tá bom? Então, com isso, nós acabamos de implementar todo o nosso banco de dados, ou todas as entidades do nosso banco de dados. Isso aqui é um processo importante, um processo legal pra gente fazer, e a gente pode fazer um teste, tá bom? Como a gente tá aqui com o nosso tempo, deixa eu ver, 50 e poucos minutos já. Então, vamos fazer o nosso teste lá dentro da nossa módulo homepage, tá? Aqui eu vou criar um botão, então eu vou criar aqui um column e vou criar um botão, um elevated button. No onPressed dele, a gente vai fazer a mágica toda acontecer. Então, cadastrar, ok? Legal. No nosso onPressed agora, eu vou fazer o quê? Eu vou salvar um projeto, tá bom? Um projeto aqui dentro da nossa estrutura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ter uma instância do database. Então, modular.get, vou importar ele, Ctrl espaço Enter importa, get o database. Então, eu quero o meu database aqui. Ctrl espaço Enter, final, db. Do meu db, eu vou primeiro chamar o Open Connection. Então aqui, final, Connection. Tem a minha conexão aberta aqui dentro, tem que ficar esperando. Então, await esse carinha aqui. Adicionar o async aqui. Legal. Próximo passo da minha conexão, da minha connection, eu vou fazer um write txt. Que é o quê? Eu estou acabando de abrir uma transação, tá? Porque para salvar as coisas dentro do meu banco de dados, eu não posso simplesmente mandar salvar. Eu tenho que estar dentro de um write, de um processo de escrita, para o user conseguir entender que ele tem que fazer o cadastro, que ele tem que controlar esse cara e inserir dados dentro do banco de dados, tá bom? Beleza. Agora que eu tenho o meu user aqui, eu posso pegar user.projects. Putz, não tem projects. Por quê? Porque eu esqueci de fazer uma coisa muito importante. Nós criamos as nossas entidades, mas nós não declaramos ela para dentro do user. O user precisa saber quais são as entidades que ele tem, né? Então, para isso, aqui dentro do nosso Open Connection, lembra que tinha os esquemas? Tá na hora da gente adicionar os nossos esquemas aqui. Então, project status, project task schema e project schema. Esses são os dois esquemas que a gente precisa adicionar dentro da nossa estrutura. Mas vai falar, Ramon, mas eu não criei essas classes, Project Test Schema e Project Schema. Não, nós não criamos essas classes. Mas o que acontece? Quando a gente mandou gerar o código, né, pelo Build Runner, o próprio User Generator, ele gerou essas classes aqui pra gente, tá bom? Então ele tá com essas estruturas aqui. Legal, vamos voltar lá pro nosso teste? Ok, beleza. Então agora eu vou pegar user.projects, ou não é user, é connection. Connection.projects. Oh, Jesus. Projects. Cadê esse projects? Não existe. Por quê? Porque a gente precisa importar ele. Então, vamos fazer um import. Import. Package. Package não, né? O nosso projeto, que aí vai ser job timer /app /entities project.dart. Acabei de fazer um import desse cara. Legal. Agora dentro do meu connection, eu vou ter aqui projects, a nossa instância de projects para eu poder fazer o insert que eu preciso, tá? E agora dentro desse projects eu vou chamar simplesmente o cadê o put.
put. E aqui dentro eu preciso passar qual é o projeto, a instância do meu project. Então, project, a minha instância aqui. Então, vou criar um project aqui. var project é igual a project. Pronto. E aí? Project.name projeto teste. Project.status project status em andamento. Project.tasks, não preciso porque ele já foi inicializado com um vazio, ok? E agora eu passo o meu project aqui. Pronto. Isso aqui é o suficiente, ponto .save, não preciso chamar um ponto .save. Isso aqui já é o suficiente para a gente cadastrar os dados lá dentro. Eu preciso retornar aqui essa minha instância, né, o meu put lá para dentro. Então, recapitulando aqui. Primeira coisa que a gente abriu a conexão com o nosso banco de dados, ok? Depois disso, nós tivemos que fazer a importação, fizemos importar, né, as entidades aqui para nossa página, né, que senão a gente não ia ter acesso às entidades do nosso projeto. Legal, depois disso, na minha conexão, eu criei um processo de write, de escrita. Vou escrever alguma coisa dentro do meu banco de dados. Com isso, eu criei um objeto project, ok? E agora, eu mandei ele inserir na entidade project um projeto. Somente isso? Sim, somente isso aqui. Vamos startar nossa aplicação, vamos ver se vai funcionar. Cadê o nosso emulador? Tá aqui. Vou clicar em cadastrar, já temos aqui, e ele não tem que dar erro nenhum. Legal. Ó, bonitão. Rodou um monte de coisa aqui no log, mas tudo azulzinho, tá tudo legal. Ether Connect Started. Então quer dizer o quê? Eu consegui fazer um start na nossa conexão. E ele já disponibilizou uma URL aqui pra gente. E é isso que agora que eu quero mostrar pra vocês. Teoricamente, ele fez o insert lá dentro do nosso banco de dados. Nós não sabemos ainda porque a gente não viu nada do banco de dados. A gente só fez a inserção. Vamos tentar acessar o nosso banco de dados? Para acessar o nosso banco de dados aqui, nós precisamos acessar um cara que chama-se Ether Inspector. Tá? Lembra aqui que no database, na hora que a gente abriu a conexão, nós simplesmente colocamos inspector igual a true. Isso é justamente para a gente poder olhar o banco de dados lá dentro. Ele te criou uma aplicação. Porém, só tem um pequeno detalhe. Essa aplicação só está disponível para macOS e tem um lugar que você consegue baixar ela disponível para o Windows. Se você quiser, você pode implementar para as outras plataformas, mas inicialmente ele só faz para essas duas plataformas, tá bom? Como que você acha isso? Você vai em github.com/ether/ether. Ok? Dentro da raiz, você vai ver aqui embaixo, ó, no final de tudo, você tem aqui, ó, The Ether Inspector, tá vendo? Então essa é a estrutura do Inspector. Você vai clicar aqui, ele vai te jogar para uma pasta onde você vai fazer os download do Inspector já compilado para o macOS, ok? Porém, dentro lá da comunidade também vai ter a URL do Ether Windows, ok? Um cara que compilou e deixou num drive aqui pra gente baixar. Eu baixei, você tem que baixar todos esses arquivos aqui, tá bom? E aí você acessa esses arquivos aqui. Então, deixa eu entrar aqui no meu download. Download Ether Inspector. Cadê? Ether Inspector, Windows Inspector. Tá vendo aqui que eu já baixei? Então, vai estar lá disponível já baixado para vocês, tá bom? Então aqui, ó. Vou só distrair ele novamente, porque eu não sei onde ele tá direitinho aqui. Extrair tudo. Não, cancela, já tá, ó. Já tem o arquivo Ether Inspector cadastrado aqui. Beleza, ó, Ether Inspector, e aí você clica aqui no Ether Inspector exe. Pronto, isso aqui já é o nosso Ether, é uma aplicação Flutter Desktop, ok? Que tá rodando aqui já compilada pra gente poder rodar aqui no Windows, ok? Legal, e agora ele pede pra gente conectar, qual é o URL que nós queremos conectar? Nós vamos abrir aqui o nosso projeto, essa aqui está a conexão. Então a gente vai copiar esse cara aqui, Ctrl C, vai colar aqui e vamos conectar. Conectando, ele vai mostrar essa telinha aqui pra gente. Essa telinha aqui é bem simples, é só pra gente olhar mesmo, tá bom? Mas a gente vai ver aqui as nossas duas entidades, o nosso project e o nosso project task. Então a gente clicando aqui no project, veja aqui que já tem aqui, ó, até alguns caras instalados aqui, cadastrados aqui dentro. Isso aqui é porque eu tô usando a minha mesmo diretório. Eu já tenho esse projeto cadastrado aqui dentro do meu emulador, né, do teste que eu tava fazendo, quando eu iniciei esse projeto, e aí ele já pegou o meu mesmo banco de dados que já estava instalado aqui, porque eu não limpei ele, e apresentou aqui pra gente. Inclusive eu vou até fazer uma limpa nele aqui agora, e a gente vai rodar de novo pra gente cadastrar, tá bom? Então só pra você ficar com ele zerado, e pra você ter a mesma visão que eu aqui, tá? Então vamos lá,
Cadê aqui o meu botão? Login page não, é na home, né? Cadê a nossa home page? Aqui dentro da minha connection, connection.clear. Clear sync. Pronto, para ele limpar o nosso banco de dados. Isso aqui na hora que eu apertar o botão aqui de novo, cadastrar, ele vai limpar primeiro. Precisa estar dentro de um write, tá vendo? Sempre precisa estar dentro de um write. Então, aqui dentro, antes de fazer o insert, eu vou fazer a limpa do meu banco de dados. Vamos lá? Cadastrar e limpou? Ou ele só quebrou tudo? Vamos ver aqui. Cadastrar. Write operation car. Ah, tá. Explicit. Então tem que ter um para cada. Ô, Jesus. Connection.write.txt com esse carinha aqui. Clear. Pronto? Vamos ver aqui então. Vou fazer um await aqui para ele esperar, né? Para ele esperar a execução toda. Await. Minha limpeza. E agora ele tem que ir. Vamos limpar o nosso log aqui. Cadastrar. Beleza, vamos olhar o nosso inspector aqui agora. Ó, não tem nada. E aqui nós só temos o nosso project task. Então pronto, você tem que chegar aqui nessa aula, nesse momento dessa aula, com esse mesmo cara funcional. Se você estiver no Linux, infelizmente você não vai conseguir ver o Project Inspector, tá bom? Mas se você está no Windows ou no macOS, basta executar esses dois carinhas que vão estar disponíveis para vocês. Aí você manda para você ver o seu cadastro. Veja que ele está aqui ó, como 0. Se eu mudasse, né? Se eu mudasse aqui para finalizado, o meu status na hora de salvar, ó, ele vai limpar e cadastrar de novo. Ó. Limpou e cadastrou. Veja aqui que agora ele cadastrou como 1. Então ele está convertendo o meu enum para a estrutura certa lá dentro do Wizard. Bem legal, né? É uma estrutura interessante que a gente pode utilizar, mas isso aqui foi só para a gente fazer um teste. Nós não vamos cadastrar isso aqui dessa forma, tá bom? Então, ó, nós chegamos aqui no nosso cronograma. Cadê aqui? Cronograma. Criamos a conexão com o nosso banco de dados, preparamos as nossas entidades e já vimos o nosso inspector, que nós temos somente para Windows e Mac, ok? Com isso, nós temos agora a nossa próxima parte, que é preparar a nossa homepage. Então, a gente vai preparar essa homepage aqui para a gente já chegar no próximo cara já para fazer o nosso cadastro. Infelizmente, não vai dar tempo da gente construir o nosso módulo de cadastro, vai dar para conduzir o cadastro, mas a gente não vai conseguir fazer o cadastro propriamente dito. Então, vamos deixar isso para nossa próxima aula. Mas vamos embora, vamos continuar construindo aqui a nossa estrutura. Na nossa homepage, nós vamos elaborar esse carinha aqui, ó. Cadê a nossa tela? Para vocês lembrarem dele, certo? Tem uma app bar, tem aqui um menuzinho e tem aqui uma lista, certo? Então vamos lá para a nossa construção da homepage. Legal. Na nossa homepage, então, a gente tem um scaffold, só que nós não temos uma app bar. Não, Raman, não, nós não temos uma app bar aqui. Nós vamos utilizar um outro conceito para trabalhar com a app bar. E esse conceito vão ser o quê? Um custom scroll view. Por quê? Porque eu tenho uma lista dentro de lista, né? Então, o scroll é uma lista. Então, eu preciso ter uma lista dentro de lista. O scroll aqui tem a tela, tem uma lista. Depois aqui embaixo tem outra lista. Eu quero deixar a minha página o mais performática possível. Quando você tem lista dentro de lista, tem dois tipos de rolagem, que é o scroll principal e mais uma lista interna que precisa, teoricamente, ter o scroll. Algumas pessoas gostam de utilizar o List View Builder e colocar ele como Shrink Wrap ou Never Scroll View para ele não ter. Só que isso performaticamente para o Flutter é muito ruim. Não é o certo a se fazer. Para isso nós temos um cara específico que são o Custom Scroll View e dentro dele a gente vai configurar os nossos slivers, ok? Então dentro do nosso Custom Scroll View nós vamos ter os nossos slivers aqui. O nosso primeiro sliver que a gente vai configurar vai ser o nosso app bar, né? Então ele vai ser o nosso primeiro carinha. Vai ser um sliver. Sliver app bar. Dentro do Sliver App Bar, nós vamos ter aqui um title. Esse title vai ser qual é o title que a gente precisa lá? Projetos. Então, projetos, ok? Esse é o primeiro carinha que a gente precisa colocar. Ele não é um texto normal, é um text, ok? Então aqui, projetos. Deixa eu colocar um const aqui só para ele parar de ficar esse azulzão, senão vocês não enxergam nada. Próximo passo é que eu quero expandir ele. Então eu quero expandir ele com um tamanho de 100. Vamos olhar nossa tela aqui, ó. Então antes ele estava assim, ó, tamanho de 100. Vamos lá. Se eu tirar esse cara aqui, salvei, ele está pequenininho. Eu vou expandir a minha app bar. Legal.
Nosso próximo passo aqui, eu vou colocar uma toolbar 8. Então, eu vou colocar ele meu texto um pouco mais para baixo, porque eu quero que ele fique aqui, ó. Lembra? Para baixo, ele não tá colado lá em cima não, tá? Eu quero que ele fique mais embaixo ali. Legal. Próximo passo, eu quero centralizar o meu título. Então, centraliza ele. Beleza. E o último passo, a gente vai adicionar um shape, que eu vou deixar a minha app bar um pouco mais redondinha. Então, rounded rectangular border. Tá? E esse carinha eu vou colocar um border radius. Border radius circular de 15. Então pode ser const mais, então vamos tirar o const daqui de cima, deixar o const somente no meu text aqui. Salvei e pronto, ó, veja que ele colocou o circular aqui em toda a nossa app bar. Ó, colocou aqui, só que ele colocou aqui em cima também. E eu não quero que ele seja isso, eu quero só na parte de baixo. Então nós vamos substituir esse cara aqui por um border radius vertical, aonde o bottom dele vai ser um radius.circular de 15. Pronto, agora ele fez só na parte de baixo, então a gente consegue deixar esse cara aqui também como const ainda por enquanto. Beleza? Então a gente acabou de construir a nossa primeira app bar já com aquelas bordinhas aqui, igual a nossa designer inventou de fazer, colocar umas bordinhas aqui na parte de baixo. Legal, né? O nosso próximo passo aqui é que a gente tem um drawer. Ó, nós temos um drawer aqui, temos um menuzinho de drawer. Para adicionar o drawer é no nosso scaffold. Então, drawer vai ser um drawer, e dentro desse drawer nós vamos adicionar somente um child com safe area para ele empurrar um pouquinho para baixo, né, o nosso carinha aqui, e dentro dele nós vamos colocar um list tile. E esse list tile tem um title com um text sair. Botãozinho de text para a gente poder sair. Pronto, cliquei aqui. Pronto, já tem um botãozinho aqui para ser clicado, para sair e tudo mais. Então, se eu quiser sair, eu já tenho uma forma de fazer o logout do nosso sistema. Depois a gente vai implementar isso aqui. Legal. Qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo aqui é a gente continuar com a construção do nosso body, do nosso corpo. E o próximo item que a gente vai construir aqui é esse carinha aqui, ó. Certo? Os nossos botões, que é um botão de seleção, mais um botãozinho aqui. Então vamos lá. Para fazer esse cara... Opa, o que eu apertei aqui? Sei lá. Para fazer esse cara aqui, nós precisamos adicionar o quê? Um sliver persistency header. Por que persistency header? Eu vou mostrar o porquê disso aqui. Eu poderia aqui colocar simplesmente um sliver toolbox adapter com child, sei lá, container colors.ret. Deixa eu ver se ele vai reclamar aqui. Sliver adapter com child sendo um container aqui. Tá bom? Então essa aqui poderia ser a minha implementação. O que ele está reclamando? Ah, não pode ser const. Cadê os meus const? Cadê o const? Aqui em cima. Pronto, não pode ser mais const. Legal. Vou colocar o const aqui e o const aqui. Pronto. Legal. Com esse carinha aqui, vamos colocar um tamanho para ele de 200. Pronto, tá aí o nosso carinha, tá? Se eu colocar aqui embaixo, que é o próximo cara que a gente vai colocar, que é um sliver list, que é uma lista, né? Sliver list, com sliver list delegate. Que vai ter um array aqui, que vários containerzinhos. Podia ter aqui 5 containers blue. Aqui vários containerzinhos. Na hora que eu rolo aqui, ó, veja que o meu carinha vai lá pra cima, vai embora e volta. Ele tá aqui. E não é isso que nós queremos. Nossa designer, ela fez a opção do quê? Legal, eu tenho a lista aqui, bonitinho, mas na hora que eu rolar aqui, esse carinha aqui vai ficar fixo na tela. Por que disso? Isso aqui você já deve ter visto em outros apps. O iFood, por exemplo, você rola e aí chega um momento que a parte de menu deles, de dentro do estabelecimento, tem lá as opções das categorias. Então ele rola e aí chega um momento as categorias ficam em cima e você consegue rolar o restante. E é isso que nós vamos construir aqui. Eu não quero que a minha barrinha vermelha aqui, ela vá embora. Eu quero que ela fique aqui.
Que ela fique aqui no topo quando ela chegar. E é isso que nós vamos construir. Vai ficar bem legal, porque você pode utilizar em outros apps aí, se for pra você fazer, tá bom? E quem faz isso pra gente é um carinha que se chama Sliver Persist Header. O Sliver Persist Header, ele precisa de um delegate, tá? Esse delegate nós vamos criar aqui como um componente. Então aqui vai ser o widgets. E dentro do widgets, opa, delete. Criar uma pastinha aqui. Widgets. E depois dentro de widgets, nós vamos ter aqui o nosso header project menu. Opa. Header projects menu.dart. Esse carinha aqui, ele é uma classe normal, tá? Então é fio-class que estende sliver persist header delegate, ok? Ele vai obrigar a gente a implementar 4 métodos. 4 métodos, o build, o max extend, o min extends e o should be rebuild, tá? Então vamos começar por esses caras. Quanto que ele pode se estender? Qual é o tamanho máximo que ele pode se estender? Então ele pode se estender no máximo 80, ok? Qual é o mínimo que ele deve ficar? Então ele não sai do lugar, ele fica com 80, continua sendo 80, tá? E ele pode ser rebuildado? Sim, pode ser rebuildado. Ok? Então, return true aqui. Ponto e vírgula aqui. Legal. Então, já temos o nosso carinha aqui. Qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo, eu posso até retornar aqui só pra gente começar, pra gente não se estender, só pra você entender o conceito. Um container com um weight de 80, tá? E aqui um colors.red. Ok? O que tá reclamando aqui? Colors.red. E agora eu vou colocar esse carinha aqui no nosso delegate. Então, sliver persistence header, colocando esse carinha aqui, tá bom? Legal, nós já temos ele aqui, ó. Olha que interessante, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou movimentar, ó. E foi embora. Por que que foi embora? Porque faltou a gente adicionar mais um carinha aqui. Olha eu passando vergonha. Um pinned igual a true. Por quê? Porque eu quero que ele fique, ele não saia da onde ele tá. Então ele tá aqui embaixo, na hora que ele encostar lá em cima, ele prende, ele não vai mais sair. E agora eu tô rolando aqui, rolando. Eu vou até colocar num final pra você saber que a gente chegou no final. Um text de chegou no fim. Tá, ó. Tô aqui. Rodei, tá rodando ainda, ó, porque, ó, tá vendo, ó, chegou no fim. Então ele tá rodando, então ele manteve esse cara e a nossa lista, nossa sliver list tá rodando por baixo dele, por trás dele. Então ele ficou fixo ali em cima na nossa tela. É muito mais interessante, é assim que os caras grandes fazem, é assim que o iFood, por exemplo, faz para fazer aquela estratégia. Veja como que ficou fácil de construir isso com o Flutter. O único detalhe é que a nossa barrinha tá ficando para trás da status bar. Para resolver isso, eu vou adicionar aqui um wrapper safe area aqui, só para ele empurrar o cara para baixo. Então agora, ó, vou movimentar, ficou, e aí tá tudo certinho agora aqui bonitinho, tá bom? Legal? Legal, agora vamos construir ele de verdade, né? Vamos fazer o nosso carinha de verdade aqui. Vamos construir ele, né? Deixar ele bonitinho. Então, nosso sliver... Opa, não, cadê? O header project menu, nós vamos implementar ele, tá? Como que ele é implementado? Primeiro, nós vamos colocar aqui um elemento para a gente descobrir o tamanho que tem ali. Ah, eu sei que tem 80. Tá bom, eu sei que tem 80 porque eu falei que o máximo que ele vai se estender é 80 e o mínimo que ele vai se estender é 80. Então eu tenho que colocar 80? Não, eu posso deixar isso aqui mais variável, porque aí se eu aumentar para 100, automaticamente minha tela fica 100. E quem faz isso é o nosso Layout Builder. Ele é o carinha que faz esse cara. Ele dá as nossas possibilidades, das nossas constraints, né? Ter o tamanho que essa área tem. Então a gente coloca aqui um container. Agora, container, e dentro desse container eu já adiciono um padding, add sets all de 10, quero que ele seja branco, então colors.right, ok? E ele tá dando erro ainda aqui por causa do ponto e vírgula. Pronto, já adicionei aqui o colors.right, faltou o return, né? Return. Colors.white tá ali, ó, já tá apresentando ali pra gente, legal. Qual que é o nosso próximo passo? Um child, né? Adicionar um child aqui. O nosso child vai ser uma row, certo? E dentro dessa row eu vou ter dois caras. Quem é os caras que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um
combo box e um botão. Então vamos adicionar esses dois carinhas aqui pra gente. Primeiro cara que a gente vai adicionar aqui é um drop button form field. Então drop button form field. Os itens dele eu vou deixar vazio e o onChange dele inicialmente também vazio com o valor. Ok? O que ele está reclamando aqui? Deixa aqui, connote, eu inferi o tipo, né? Então eu preciso falar qual que é o tipo dele. Então ele vai ser um project status. Pronto. Esse aqui é o nosso primeiro carinha aqui. Legal. Então adicionamos ele. Qual que é o nosso próximo passo? A gente precisa definir um tamanho para ele. Então ele vai informar ele no sized box, onde ele vai ter um tamanho que vai ser o tamanho da minha tela, né? O tamanho que eu tenho disponível aqui na minha constraint. Então max width vezes 0,5 ou dividido por 2, vai dar na mesma, que é o espaço que a gente tem ali nesse espaço todo, 50% dele, tá? Nos outros 50%, eu vou colocar um elevated button, icon, sendo o unpressed, o icon vai ser icons.add e o label é novo projeto, que é um text. Ok? E pronto, já estamos com ele lá. Tá estourando? Tá estourando. Então a gente não pode deixar ele desse jeito, não. Nós vamos configurar ele. Eu não vou colocar 50%, então. Vou colocar só 40%, porque tem padding, tem algumas coisas a mais ali. Legal. A nossa row, eu quero que ele fique centralizado, então vou mudar o main axis align para center, para ele centralizar os dois. Beleza, já estamos com um carinha um pouquinho mais interessante. E agora a gente vai adicionar também aqui dentro desse cara um espaçamento entre os dois, né? Eles estão meio grudados demais aqui entre eles. Então vamos adicionar o quê? Um padding. Acho que um padding vai resolver esse cara, né? A gente adicionou aqui, cadê? Sized box, center. Em vez de center, eu vou fazer diferente, então eu vou colocar um space around, que aí ele já dá o espaço entre os dois. Pronto. Isso aqui já foi o suficiente para a gente ter esses dois carinhas aqui. Agora a gente precisa configurar o nosso drop-down menu, né? Porque ele tá bem feião aqui, tá bem gigantão, tá bem esquisito. Então vamos fazer umas alterações nele? Então, primeira coisa, vamos adicionar um decoration, input decoration nele. Com o decoration, nós vamos mudar a borda, tá? Então o border vai ser um outline input border com um border radius circular, border radius.circular de 20. Pronto, já vai ficar redondinho ele. Deixa eu ver aqui só se tem algum erro aqui. Certo? Já ficou um pouquinho mais arredondado. Deixa eu ver aqui, acho que não está compilando não. Ou compilou? Vamos ver aqui. Legal, ele já deu uma arredondadinha. Vamos ver aqui, vamos continuar a nossa configuração. Próximo passo que a gente vai colocar um content padding dele. Esse content padding é a parte interna. Então a gente adds in sets all de 10. Então já diminuiu um pouquinho a parte interna dele também, tá? Qual que é o próximo passo? Se eu quero que ele seja mais condensado, eu não quero que ele fique gigantão. Ele viu que ele deu uma diminuidinha na hora que eu coloquei o Scolapse, ele deu uma diminuída. Se eu tirar, ó, veja que ele vai aumentar um pouquinho. Eu coloquei, ele diminuiu um pouquinho, ficou mais ou menos do mesmo tamanho que o botão ali. Tá bom? Então isso aqui foram as configurações que a gente fez. Com isso a gente chegou mais ou menos com essa ideia que a gente tem aqui, tá? Nos values, nos valores, né? Nós vamos pegar o que? O nosso project status ponto values, e dele nós vamos mapear para algum outro cara. Quem é o cara que nós vamos mapear? A gente vai mapear para um drop down menu item. O drop down menu item recebe um text que vai ser o nosso status, né? O nosso e.label, que é o label que eu quero que apareça. E também nós vamos falar o valor dele. O value é o nosso e, que é o nosso status, né? O nosso project status. Com isso nós temos aqui, ó, o em andamento e o finalizado disponível aqui pra gente, tá bom? O que ele tá reclamando? Tá reclamando do tamanho de alguma coisa aqui. Ah, do tamanho do nosso container. Nós não definimos o tamanho do nosso container. Então aqui vamos adicionar um height no nosso container aqui, colocando o nosso constraints.height.
max age. Pronto. Agora ele vai parar de reclamar. E veja agora, ó que bonitinho, ó. Ficou parado ali, ó. Coisa linda. Ó, coisa linda, né? Como eu gosto desse sliver fixed, não sei das quantas aí, é muito legal. Então, vamos colocar um const aqui. E perfeito, estamos com a nossa primeira parte da nossa tela montada, tá? Como a gente já está indo aqui para 1h30, eu vou encerrar essa aula aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vem com a construção, então a gente conseguiu chegar aqui na primeira parte da construção da nossa tela e no inspector. Esses dois carinhas aí daqui para baixo a gente vai levar para nossa próxima aula, beleza? Então, galerinha, vamos botar aqui. Espero que você tenha gostado. Entendo totalmente que é um código mais complexo. A gente chegou numa parte onde a gente vai usar slivers, onde a gente vê estruturas para alimentar banco de dados e tudo mais. Mas entenda que isso é o desenvolvimento de um app. Isso é a construção. Você vai fazer isso no seu dia a dia. No Cuida Pet lá dentro da academia do Flutter, por exemplo, você acessa back-end e também tem coisas internas dentro de um SQLite da vida. Tem Firebase e tudo junto. Então você usa tudo que você pode para construir o seu app, para deixar o seu app o melhor possível. Então, assim, é isso. Não desanime, continue construindo. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer problema que você tiver, manda pra gente lá na comunidade. Não fique com dúvida, porque senão você vai levar pro próximo dia e isso não é o ideal. Você vai ficar atrasado nas nossas aulas, tá bom? Como eu falei, Dart Week a gente escreve código demais. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito. Beleza? Então, é isso. Nessa aula é isso e nos vemos na próxima aula. Valeu!